Dentro do reino demoníaco, um estranho portão se abre para uma vasta planície vazia onde dois pequenos brotos estão sozinhos. De repente, um pé gigante, semelhante ao de um pássaro, bate com força bem ao lado das pequenas plantas, sacudindo o chão. Uma criatura bizarra aparece, um corpo amarelo, semelhante ao de uma cobra com pernas de pássaro, e olha para cima com curiosidade. A criatura então avista os brotos brilhantes no chão e fixa seu olhar neles. A pequena planta começa a tremer, como se pressentisse o perigo da figura que se aproxima. Em uma explosão de energia, o broto irrompe da terra, transformando-se em um grande monstro rabanete com olhos vermelhos brilhantes. A besta, semelhante a uma cobra, é pega de surpresa e salta para trás, assustada com a mudança repentina. Agora, os dois monstros estão frente a frente na paisagem árida, prontos para uma luta. As duas figuras se encaram, seus olhos brilhantes presos em um impasse tenso e silencioso. A criatura amarela avança com a boca aberta, tentando morder o monstro rabanete. A cena muda para uma briga lúdica entre eles, enquanto um espectador se pergunta quem vencerá hoje. Duas figuras poderosas assistem à luta. Uma acha que o resultado é óbvio, enquanto o outro observa que a batalha é feroz. Um grupo de monstros rabanetes prepara um ataque em equipe especial, preparando-se para um soco poderoso. Assim que o soco é desferido, a criatura em forma de cobra se esquiva facilmente do ataque, surpreendendo um espectador. O soco erra e atinge outro monstro rabanete por engano, causando um momento de confusão. Após o golpe acidental, a luta chega a um impasse constrangedor, com os dois monstros parando. Os olhos da criatura amarela se enchem de lágrimas e ela solta um gemido triste, claramente chateada com o resultado. Derrotada e com o coração partido, a criatura semelhante a uma cobra foge chorando enquanto os rabanetes a observam partir. A mandrágora comemora sua 99 da vitória, enquanto um espectador observa que seu oponente também lutou bem. Um jovem se aproxima do vencedor com um sorriso gentil, comentando sobre a grande luta que ele acabara de ter. O monstrinho se anima, incitando o homem a se apressar enquanto se prepara para abrir uma lata para ele. Ele mergulha os dedos no recipiente, retirando uma pequena quantidade de uma substância branca, semelhante a um gel. Sentado a uma mesa de madeira ao ar livre, ele esfrega suavemente o creme no corpo do monstrinho. Ele levanta a criatura feliz, divertido por ela gostar tanto do creme hidratante. Uma jovem com a coruja na cabeça interrompe, perguntando ao tio quando a comida estará pronta. O homem, agora cozinhando com extremo talento no fogo, promete que ela vai adorar o prato. A moça oferece uma cesta cheia de ovos, insistindo que seria uma pena não incluí-los na refeição. Concordando com ela, o cozinheiro teatralmente quebra um ovo, deixando-o cair na panela em chamas. A moça observa, maravilhada com a performance culinária impetuosa do tio, exclamando que ele é muito habilidoso. Ele orgulhosamente ergue o prato pronto e a moça diz, ansiosa, que eles devem comer rápido. O cozinheiro interrompe de repente a sobrinha, dizendo que o mais importante ainda falta. Confusa, ela pergunta o que poderia ser. Ele explica que o toque final é polvilhar sementes de gergelim, adicionando-as teatralmente ao prato. Com a refeição finalmente pronta, a menina chama todos para comer. O jovem, segurando o monstrinho, decide se juntar a eles. O cozinheiro, Namjizok, anuncia orgulhosamente seu prato especial com infusão de molho, chamando a atenção de seus dois convidados. Ele revela o prato principal, um prato brilhante de arroz frito com kimchi especial coberto com um ovo perfeito. O grupo senta-se ao redor de uma grande mesa de madeira, pronto para comer. O cozinheiro alegremente diz a todos para aproveitarem a refeição. O jovem dá a primeira mordida à sobrinha, trazendo uma colherada do arroz fresco para ela. Seus olhos se arregalam em choque e espanto absolutos no momento em que a comida toca sua língua. Ela grita animadamente que a comida é incrivelmente deliciosa, enquanto o orgulhoso cozinheiro a incentiva a comer mais. A mulher com a máscara de caveira elogia sua culinária, e ele fica nervoso, dizendo que é uma honra agradar o gosto dela. O jovem então decide experimentar o arroz frito com kimchi, pegando uma colherada. Assim que o prova, sua expressão muda, seus olhos se estreitam em leve surpresa. Ele olha para o próprio braço, percebendo que o pequeno monstro de rabanete já adormeceu. Ao mesmo tempo, o homem com cabeça de águia aprecia sua comida enquanto a garota tenta alimentar sua pequena coruja. A mulher com a máscara de caveira pede outra porção e o cozinheiro sai correndo, animado, para pegar mais. Um sorriso sutil surge nos lábios do jovem enquanto ele saboreia a comida. Ele se recosta, fechando os olhos por um instante, apreciando a atmosfera
pacífica do reino demoníaco. Ao pôr do sol, ele olha para seus companheiros, pensando que a vida ali não é tão ruim assim. Mas um dia, a paz foi quebrada quando uma fenda vermelha brilhante rasgou o céu. Desse portão, uma onda de destruição foi desencadeada enquanto enxames de monstros insetoides saíam. Esses monstros cruéis e ferozes de um mundo mais tarde chamado de reino demoníaco devastaram cidades. Em resposta à crise, certos indivíduos escolhidos despertaram com poderes e ficaram conhecidos como caçadores. Esses eram seres que haviam despertado seu mana, concedendo-lhes habilidades especiais e poderosas. Graças a esses heróis recém-despertados, a humanidade finalmente pôde lançar um contra-ataque. As cidades foram lentamente reconstruídas e, embora os problemas permanecessem, algumas pessoas finalmente puderam desfrutar de uma vida normal novamente. No entanto, a luta estava longe de terminar, pois um caçador solitário se viu encurralado por um grupo de monstros ferozes. Ele soltou um grito poderoso, liberando uma explosão de energia de seu escudo para empurrá-los para trás, mas seus esforços não foram suficientes, pois uma fera enorme apareceu e o engoliu por inteiro. Isso revelou um grave problema: o número de caçadores que despertavam naturalmente era muito pequeno. Em meio às ruínas do mundo, uma nova solução precisava ser criada para enfrentar a ameaça infinita. A solução não foi outra senão a vida artificial, um novo tipo de guerreiro criado em laboratório. Esses novos seres, conhecidos como caçadores de quimeras, foram enviados para combater as hordas monstruosas. Seu processo de criação envolveu materiais controversos, como cadáveres de condenados à morte e animais. Outros componentes incluíam minerais especiais coletados de dentro dos portões dos monstros. O ingrediente final usado para dar vida a esses soldados artificiais foram células de monstros potentes. Após muitos experimentos fracassados e macabros, os esforços desesperados da humanidade pela sobrevivência finalmente deram frutos. Esse avanço tornou possível a produção em massa de caçadores de quimeras, criando um novo exército. A combinação de ciência e caçadores reduziu drasticamente as baixas e salvou inúmeras vidas. Com essa nova força, a sociedade iniciou o lento e difícil processo de reconstrução. Tarde da noite, em um laboratório ilegal de pesquisa de quimeras, um trabalhador está pronto para ir para casa após uma última verificação. Ele e um colega entram em uma área de armazenamento, onde ele percebe que o braço da quimera número 17 parece podre. Seu parceiro avisa para não se aproximar, mas o homem diz que está tudo bem, já que o cérebro da quimera está quebrado. O braço direito da criatura está completamente mutado, levando o pesquisador a se perguntar se é um efeito colateral. Ele então pergunta ao colega nervoso por que ele tem tanto medo de um sujeito que parece incapaz de enxergar. O homem tímido sugere que ele simplesmente passe na inspeção, já que a quimera com defeito será descartada em breve. Os dois pesquisadores se afastam, deixando a quimera quebrada sozinha em sua cela escura e ensanguentada. Dentro do escritório do diretor do laboratório, ele é informado de que o número 17 se tornou completamente inútil. Seus subordinados relatam que o corpo da quimera está muito danificado e qualquer outro indivíduo já teria morrido. Eles estimam que ela tenha apenas um mês de vida, um prognóstico com o qual o outro pesquisador concorda discretamente. O diretor decide enviar a quimera moribunda para uma operação de bloqueio de portal para cobrir a retirada dos caçadores. Ele dá uma ordem final e sombria: eles não devem seguir um comando de retorno, deixando a quimera à própria sorte. A cena muda para o reino demoníaco, onde a quimera solitária se encontra em uma paisagem rochosa e desolada. De repente, um enorme monstro alado desce do céu, com as mandíbulas abertas para atacar. A quimera crava suas garras no chão, preparando-se para o ataque aéreo. Ela libera uma teia de energia, prendendo a fera voadora e interrompendo seu ataque no ar. Ao lidar com a primeira ameaça, o chão treme violentamente, sinalizando um novo perigo por trás. Um monstro colossal, semelhante a um verme, irrompe da terra, rugindo enquanto se eleva sobre o guerreiro solitário. A quimera se mantém firme entre as duas feras, seus olhos examinando as adversidades avassaladoras. O verme gigante dispara um raio de luz, erguendo a quimera indefesa no ar. Mesmo capturada, a criatura desfere um contra-ataque, atingindo a enorme fera abaixo. O monstro verme retalia, reunindo uma enorme esfera de energia azul crepitante em sua mandíbula. Ele libera energia em um poderoso raio, mirando diretamente na besta alada ainda presa na teia. A explosão atinge seu alvo diretamente, engolfando a criatura alada em uma explosão ofuscante de eletricidade. Os outros monstros gritam de dor quando o poderoso ataque elétrico também os atravessa. Observando de uma distância segura, um grupo de caçadores fica impressionado com o poder da quimera classe S. Um deles observa que é o terceiro dia, mas ainda não há sinal do portão se fechando. Seu companheiro lhe diz para não se preocupar, confiante de que a quimera classe S pode resistir indefinidamente. O espadachim do grupo aperta sua arma com mais força, declarando que sua única tarefa agora. Ele rapidamente derruba um monstro que conseguiu passar, explicando que eles só precisam lidar com os retardatários. De repente,
o vórtice giratório do portão vermelho começa a encolher e desaparecer. Um sinal confirma o desaparecimento do portão, levando os caçadores a se prepararem para a saída. O líder imediatamente dá a ordem para que todos recuem e saiam do reino demoníaco. Mas quando começam a correr, outro caçador dá um soco em um novo monstro que bloqueia seu caminho. Um deles pergunta se eles estão deixando a quimera para trás, mas o líder diz para eles a deixarem. Ele explica que sua vida útil já havia acabado de qualquer maneira, abandonando a criatura para lutar sua batalha final sozinha. Enquanto correm, a mulher se sente mal, mas seu companheiro ignora suas preocupações, chamando a quimera de inorgânica. Mas a criatura abandonada é mais do que uma simples ferramenta, é um ser que segue fielmente as ordens de seu mestre. Ela continua a lutar com tudo o que tem, esmagando o corpo de outro monstro em suas garras poderosas. Para a quimera, esses inimigos são simplesmente monstros que devem ser detidos, obstáculos para sua missão final. Sua última diretiva dada brilha em sua mente, seu único propósito é garantir a retirada dos caçadores. Outro monstro grotesco com um sorriso largo e humanoide avança, pronto para atacar. O guerreiro solitário reúne sua energia restante, preparando uma última e poderosa descarga elétrica. Ele desencadeia o ataque em uma explosão massiva, destruindo os monstros restantes no campo de batalha. Gravemente ferido e sem energia, a quimera entende que não há mais nada que possa fazer. Com suas últimas forças, ela confirma que a rota de retirada está segura e sua missão está completa. À medida que seu corpo começa a se dissolver, seu pensamento final é um pedido desesperado e fragmentado para retornar. Mas uma mensagem fria do sistema retorna, informando a criatura moribunda que seu retorno não é permitido. Naquele dia, os resultados oficiais da missão para o caçador de quimeras número 17, que encontrou seu fim, foram arquivados. Em um campo de batalha repleto de cadáveres de monstros, o relatório afirma que não houve nenhuma morte de caçador. A contagem final revela que a quimera solitária e abandonada havia subjugado 1.8 dos 23 monstros sozinha. No exato momento de sua morte, algo estranho e inesperado começa a acontecer. À medida que sua forma física se dissolve, memórias esquecidas de um passado não registrado vêm à tona em sua mente. Ele se lembra de uma verdade chocante: já foi um ser humano completo antes de ser sequestrado aos 9 anos de idade. Uma vida inteira passa diante de seus olhos, mas seu cérebro danificado não consegue compreender o significado. Mesmo assim, sua consciência observa calmamente a trágica história de sua vida passada esquecida. A lembrança começa há 79 anos no orfanato do Distrito 13, onde um homem segura um bebê recém-nascido. 9 anos depois, o mesmo menino está sendo repreendido pelo diretor do orfanato por brigar com um amigo. O confronto tenso se intensifica e uma janela se estilhaça durante a discussão acalorada. Incapaz de lidar com ele por mais tempo, o orfanato o expulsa, deixando-o sozinho na neve. Sem ter para onde ir, o menino vagueia pelas ruas frias antes de desabar no chão. Enquanto ele jaz na neve, uma van preta para, e seus ocupantes suspeitos percebem a criança vulnerável. Ele é levado para um laboratório secreto e amarrado a uma mesa, tornando-se um novo sujeito experimental. Cientistas se reúnem ao seu redor, referindo-se a ele apenas como o número 17 e observando os feitiços lançados sobre ele. Um pesquisador líder ordena que o procedimento seja gravado antes de injetarem células poderosas nele. A injeção começa e os cientistas observam ansiosamente para ver como seu novo sujeito reagirá. Para a surpresa deles, o garoto não apresenta efeitos colaterais. Uma habilidade especial apareceu, mas ele mantém sua forma humana e ego. Um cientista observa sua constituição única e ordena que a equipe continue implantando coisas até que haja uma reação. A memória avança para 5 anos depois, com os pesquisadores ainda conduzindo seus experimentos sombrios. Agora um adolescente, ele é enviado para o campo de batalha, onde se vê diante de um monstro. Ele se mantém firme, liberando um poderoso escudo de energia para bloquear o ataque da criatura. O jovem segura o escudo firmemente, protegendo as duas figuras encolhidas atrás dele do monstro. À medida que mais feras insetoides se aproximam, ele se prepara para liberar uma poderosa rajada ofensiva. Seu ataque atinge os monstros diretamente, engolfando-os em uma explosão de energia azul destrutiva. Ele olha para sua mão, a energia azul desaparecendo lentamente após ele eliminar com sucesso a ameaça. Uma mulher segurando seu filho agradece com gratidão ao jovem por salvar suas vidas dos monstros. Um soldado se desculpa por colocar um fardo tão pesado sobre uma criança, mas o menino diz que está tudo bem. Mais 5 anos se passam e o jovem, agora um caçador de verdade, está em um campo de batalha. Ele para de repente, olhando ao redor para a destruição, confuso sobre por que estava ali ou o que estava fazendo. Um dos cientistas se aproxima por trás, perguntando por que o número 17 parou e se sua memória está confusa. O cientista ri, anunciando triunfantemente que os tão esperados efeitos colaterais finalmente começaram. Há 54 anos, as anotações de um cientista detalham os resultados da implantação de mais de 500 células monstruosas ao longo
longo de 15 anos. Sua patente tornou-se imensurável. Acorrentado e multado, ele foi cruelmente declarado o maior sucesso do laboratório. Uma lembrança de 20 anos atrás mostra uma mão oferecendo-lhe carne crua, chamando-o de número 17, um bom menino. Em sua forma monstruosa, ele assusta um tratador ao roubar a comida, demonstrando sua natureza indomável. Os espectadores reagem com desgosto, um pai protegendo os olhos do filho da criatura nojenta. As lembranças terminam, retornando a 3 dias atrás, ao momento de seu ataque final e sacrificial. Enquanto seu corpo se dissolvia, sua mente se concentrava em uma coisa: ele havia completado com sucesso todas as suas missões. Os flashes de sua vida passada se desvanecem, deixando apenas a imagem do campo de batalha desolado onde ele morreu, mas naquele deserto, um único pedaço de osso, o último remanescente físico da quimera, permanece. O osso começa a brilhar, acumulando poeira e areia ao seu redor, enquanto se regenera. O material se funde em uma forma humana, culminando em uma explosão brilhante de luz dourada. Um novo esqueleto surge do chão, infundido com o poder de 527 células monstruosas diferentes. Carne e músculos crescem rapidamente sobre os ossos, reformando o corpo do caçador de quimeras número 17. O processo se completa em um último clarão ofuscante, significando que seu renascimento chegou ao fim. Quando a luz se apaga, um par de pés humanos segue no chão onde ele renasceu, inteiro novamente. Ele olha para as próprias mãos, com a mente empolvorosa enquanto tenta entender o que acabara de acontecer. Parado sozinho no vasto e vazio deserto, ele olha para seu reflexo e se pergunta se é humano novamente. A pergunta ecoa em sua mente enquanto dá os primeiros passos, inseguro sobre sua nova existência. Ele percebe que não é completamente humano, pois suas habilidades de célula monstruosa ainda estão presentes. Ao ver que o número em seu pulso desapareceu, ele se pergunta se isso significa que finalmente está livre do laboratório. Ele deduz que sua revitalização é provavelmente a habilidade de um monstro do tipo imortal, como uma fênix. As células pertenciam a uma criatura com incríveis poderes regenerativos, capaz de sobreviver a quase tudo. Esse poder lhe permite reviver até 3 vezes, desde que seu núcleo não seja destruído. Ele se lembra de ter ouvido que células humanas e imortais não podiam se fundir, mas sente que seu corpo está agora no auge. Os feitiços destinados a controlá-lo desapareceram, e a névoa que nublava sua mente finalmente se foi. Com o fim de sua vida como número 17, ele se pergunta se finalmente terá a chance de viver como humano. Tenta se lembrar de seu nome original, recordando as palavras do homem que o criou no orfanato. O homem o batizou de Shondu-un, esperando que isso o inspirasse a viver ajudando os outros. Mas agora, ele zomba da lembrança, achando absurdo um órfão da favela ajudar alguém. Ele olha para a paisagem desolada, imaginando o que fazer agora, e se deveria buscar vingança. Ele descarta a ideia por hora, percebendo que a vingança requer um alvo claro, algo que lhe falta atualmente. Tanto tempo se passou que seu desejo por vingança se dissipou. Além disso, ele não tem como retornar ao mundo humano. Ele decide adiar qualquer pensamento de vingança, certo de que encontrará seus antigos inimigos novamente algum dia. Com um novo senso de propósito, ele muda seu foco para sua sobrevivência imediata neste mundo desconhecido. Ele permanece em silêncio por um momento, observando o sol se pôr abaixo das montanhas, enquanto contempla seu próximo passo. Após alguma reflexão, ele toma uma decisão. Por enquanto, ele simplesmente tentará viver uma vida que pareça humana. Sua primeira prioridade é prática. Ele precisa de roupas, mas não consegue se lembrar da última vez que as usou. Ele começa a caminhar pela vasta e vazia paisagem, começando sua nova vida neste reino estranho. Depois de um tempo, ele chega a uma área verdejante perto de um rio e se pergunta o que pode usar para fazer algumas roupas. Ele olha ao redor do ambiente desconhecido, percebendo que encontrar materiais adequados será um grande desafio. Decidido a explorar, ele espia cautelosamente por entre os arbustos para ter uma visão melhor da área. Enquanto examina os arredores, algo inesperado lhe chama a atenção e sua expressão se transforma em surpresa. Ele descobre o corpo de uma criatura grande, parecida com um pássaro, e se pergunta se ela morreu em uma disputa territorial. Após uma inspeção mais detalhada, ele não encontra ferimentos graves e deduz que a criatura deve ter morrido por envenenamento. Um leve sorriso surge em seu rosto. Isso é um golpe de sorte, pois ele estava apenas procurando o couro. Para ajudar na tarefa, ele usa uma de suas habilidades, manifestando uma lâmina afiada de seu próprio braço. Ele imagina que ter uma lâmina adequada tornará o processo de esfolar a criatura muito mais fácil. Ele se lembra das técnicas de dissecação que foi forçado a aprender no laboratório, planejando como fazer os cortes. No entanto, no momento em que sua lâmina toca a pele da criatura, um líquido escuro e venenoso escorre.
Ele imediatamente salta para trás quando uma poderosa onda de aura venenosa irrompe do cadáver. A energia roxo escura se espalha pelo ar, confirmando que a criatura morreu por causa de um veneno potente. Felizmente, ele é imune. Ele nota o cheiro persistente e percebe que terá que lavar bem a pele. Depois de esfolar a fera com sucesso, ele cria uma capa improvisada e considera seu próximo passo. Ele leva a pele do monstro para o rio próximo, lavando o veneno escuro que borbulha na água. Mas mesmo depois de lavá-la, ele descobre que a pele está incrivelmente dura e difícil de trabalhar. Enquanto luta com um material resistente, uma ideia repentina de como amolecê-la surge em sua cabeça. Ele começa a bater o couro no chão, usando sua força sobre-humana para amaciá-lo. Ele se pergunta se essa é a maneira correta de curtir couro, mas decide que deve estar certa. Seu método pouco ortodoxo se mostra eficaz, e ele segura o couro, agora macio e flexível. Com o material finalmente pronto, ele começa a medi-lo contra o corpo para confeccionar roupas adequadas. Enquanto trabalha em suas novas roupas, a cabeça da criatura morta de repente pega fogo, uma visão bizarra. Ele se assusta com as chamas repentinas e acidentalmente rasga a pele enquanto tenta entender o que está acontecendo. Decidindo ignorar por enquanto, ele rapidamente termina seu trabalho, usando sua força para moldar a pele. Ele confecciona uma túnica simples com couro, usando uma videira como um cinto improvisado para prendê-la no lugar. Admirando sua nova roupa, ele fica satisfeito por ela se ajustar perfeitamente ao seu corpo, um pequeno sucesso em sua nova vida. Mas então ele percebe uma mancha roxa persistente, percebendo que o veneno não foi completamente eliminado. Como ele decide usá-la mesmo assim, ele fica chocado ao ver a cabeça do pássaro em chamas começar a se contorcer de repente. A cabeça da criatura balança para frente e para trás, fazendo-se perguntar se ela consegue de alguma forma entender suas palavras. Ele percebe que, como ela está viva, apesar de ter rigor mortis, também deve ser uma criatura do tipo imortal. O homem reflete que seu passado teria matado sem pensar, mas ele se sente diferente agora. Ele sorri para a cabeça flamejante, dizendo à criatura que ambos têm sorte de estar em suas segundas vidas. Com uma despedida final, ele se afasta, deixando a criatura para trás para continuar sua jornada. Mais tarde, ele encontra uma grande caverna e entra, seus pés descalços pisando no chão fresco e rochoso. Agora que sua situação com as roupas está resolvida, o jovem decide que sua próxima prioridade é construir uma casa. Ele examina as paredes de pedra bruta, pronto para começar a esculpir um novo lar para si na caverna. Mas sua busca é interrompida quando uma centopeia gigante e monstruosa emerge da escuridão, soltando um grito agudo. A criatura enorme avança para atacar, com suas pinças afiadas apontadas diretamente para o humano solitário em seu território. Completamente imperturbável, o jovem simplesmente olha para a fera e calmamente se pergunta se a caverna é escura demais para ele. Com Alejo Poe, Lazid estava ali em movimento. Ele elimina o monstro e sua cria menor, seus corpos se dissolvendo em um líquido verde. Ele calmamente vira as costas para a bagunça, rejeitando a caverna como um possível lar e continuando sua busca em outro lugar. Sua jornada o leva a um ambiente completamente diferente, um lugar onde a neve cai sem parar do céu. Ele vagueia por uma vasta cadeia de montanhas congeladas, em busca de um lugar adequado para se estabelecer. A região gélida abriga grandes monstros semelhantes a Yetis, mas eles provam não ser páreo para ele. Depois de derrotá-los, ele decide seguir em frente, percebendo que encontrar uma fonte estável de alimento ali seria muito difícil. Mais tarde, ele explora uma densa floresta repleta de estranhas criaturas semelhantes a cogumelos, mas a rejeita devido ao cheiro desagradável. Uma caverna viscosa e úmida também é considerada inadequada, pois as condições úmidas e desconfortáveis não são o que ele deseja. Finalmente, ele chega à beira de um penhasco alto e a vista espetacular à sua frente imediatamente captura seu olhar. Ele se surpreende ao ver uma bela cachoeira, admitindo que nunca imaginou que o reino demoníaco pudesse ter tal cenário. Intrigado com o local promissor, ele decide olhar mais de perto e salta do topo do penhasco. Ele pousa perfeitamente perto da beira da água, pronto para explorar a bela área que acaba de descobrir. Ele olha para a água, satisfeito ao ver que está límpida e repleta de peixes. Os peixes são monstruosos, mas ele os acha deliciosos, imaginando assá-los como se estivesse acampando. Com uma fazenda de peixes natural por perto, ele começa a pensar que este pode ser um bom lugar para construir uma casa. A presença de belas flores amarelas o convence ainda mais de que este local é ideal. Ele respira fundo, apreciando o ar puro e as árvores verdejantes que o cercam. Parado na floresta pacífica, ele aprecia a paisagem e decide que este lugar é bom.
Com um sorriso satisfeito, ele olha para cima e declara oficialmente este local como a Casa Tion do Un. Como se fosse um sinal, uma única folha verde flutua para baixo, aparentemente dando a aprovação da natureza à sua escolha. Mas em outro lugar no vasto reino demoníaco, uma energia estranha começa a se acumular sobre uma planície árida. Relâmpagos azuis crepitam no chão, sinalizando que algo está prestes a chegar. Um portal escuro e espiralado se abre no céu, suas bordas emolduradas pela energia azul crepitante. De dentro do vórtice, um objeto escuro é subitamente ejetado, disparando em direção ao solo. Um pequeno robô redondo cai na terra, levantando uma grande nuvem de poeira e fumaça. Seus olhos vermelhos brilhantes se ativam enquanto ele examina o novo ambiente, imaginando se este é o reino demoníaco. Mas o lugar onde pousou está longe de ser um deserto desolado, repleto de flores e vida. Ele respira o ar puro, apreciando as árvores saudáveis e verdejantes que o cercam. Após cerca de 10 minutos de caminhada, encontra um local perfeito de onde ainda consegue ouvir o som da cachoeira. Um sorriso tranquilo se forma em seu rosto enquanto olha para cima, pronto para começar a construir sua nova casa. O primeiro passo é preparar um local adequado, então ele usa seus poderes para começar. Ele envia um fino fio de energia dourada voando rapidamente em direção à densa floresta próxima. Com incrível precisão, o fio de energia corta com precisão vários troncos de árvores grandes. Ele observa a área recém-limpa, satisfeito por ser espaço mais do que suficiente para uma casa. Usando suas habilidades telecinéticas, ele separa a madeira caída, reunindo os melhores troncos. Embora tenha árvores suficientes, percebe que o solo é irregular demais para uma fundação. Para resolver isso, levanta um tronco enorme e o bate repetidamente contra o chão. Logo, a fundação fica perfeitamente plana, criando um espaço que receberá bastante luz solar. Pela primeira vez na vida, ele se move simplesmente porque quer, guiado por seu próprio coração. Ele começa a construir, levantando sem esforço um enorme tronco para assentar o primeiro pilar da esquina. O jovem acha o trabalho genuinamente divertido, perguntando-se se isso é o que as pessoas chamam de livre-arbítrio. Com os pilares assentados, ele rapidamente passa para a próxima etapa, assentando as tábuas para o piso. Para as paredes, ele precisa de um adesivo. Como não há pregos, ele decide usar muco de um monstro tipo caracol. Ele aplica a gosma verde entre os troncos, sabendo que ela endurecerá como pedra e agirá como um selante à prova d'água. Para os toques finais, ele tece fios de energia dourada ao redor da área para criar uma barreira protetora. Ele sorri, confiante de que suas novas defesas impedirão a maioria dos monstros de se aproximarem de sua casa. Sua aconchegante cabana agora está completa, reforçada com um muco de monstro e envolta em seda de bicho da seda durável. Embora esteja satisfeito com seu trabalho, ele não consegue se livrar da sensação de que algo importante ainda está faltando. Ele tenta se lembrar de como era uma casa humana normal, lembrando-se de uma palestra que viu no laboratório. Nos vídeos educativos, ele viu que as pessoas frequentemente cultivavam plantas nos quintais de suas casas. Ele sabe que não pode criar um cachorro normal ali, então pensa no que mais poderia adicionar ao quintal. Ele decide fazer uma horta, mas se pergunta que tipo de plantas podem crescer no reino dos demônios. De repente, uma ideia brilhante lhe ocorre ao se lembrar de um tipo específico de criatura mágica. Ele olha para as montanhas nevadas próximas e pensa em plantar uma mandrágora, uma planta monstruosa especial. Sua jornada o leva a uma região fria onde sopra um vento forte e a neve cai sem parar. Ele sabe que o habitat da mandrágora é a área mais densa e emana dessas montanhas nevadas. A neve pesada desencadeia uma lembrança dolorosa, que o faz lembrar do dia em que foi sequestrado e levado para o laboratório. Ele se lembra de como era frio naquela época, tanto que ser sequestrado realmente pareceu um alívio. Olhando para trás, ele percebe que havia algumas coisas boas em se tornar uma quimera, como não sentir frio ou fome. Ele sente a alta concentração de mana na área e sabe que deve estar perto de seu destino. Após uma curta caminhada, ele encontra um campo de pequenos brotos verdes, aliviado por sua viagem não ter sido em vão. Ele se lembra de que as mandrágoras são criaturas delicadas, extremamente vulneráveis ao estresse e às mudanças ambientais. Ele decide que seria melhor realocar os brotos mais jovens e adaptáveis para seu novo lar. Enquanto cuidadosamente puxam do chão, ele se prepara para seu grito infame e mortal, mas para sua surpresa, o pequeno monstro simplesmente faz um som baixo e sonolento em vez de gritar. Ele pega outro e este também faz um ruído suave e sonolento. Para sua confusão, ele então pega um terceiro que também reage com um som suave, aumentando sua surpresa. Ele segura as pequenas criaturas nas mãos, imaginando se elas estariam, de alguma forma, falando dormindo. O grito da mandrágora geralmente é desencadeado por estresse, especialmente quando cultivado por humanos. Ele não esperava nenhum grito no reino demoníaco, mas se surpreende ao ver que elas não estão resistindo.
De repente, percebe que elas podem estar reconhecendo-o como um de seus semelhantes, com as células da mandrágora em seu corpo. Ele as guarda cuidadosamente no cinto, feliz por não estarem estressadas. Ele sonha acordado em preparar chá com suas raízes e saborear seus frutos como um lanche quando crescerem, mas ele se lembra de que seus frutos se tornam venenosos se tomados à força, então ele sabe que deve persuadi-los com delicadeza. De repente ele sente outros por perto, percebendo que há caçadores naquela perigosa montanha nevada. Um sorriso malicioso cruza seu rosto enquanto ele considera a oportunidade de rapidamente pegar algumas pedras de portão deles. Enquanto isso, dois caçadores estão furiosos após serem abandonados como isca por seus próprios aliados. Eles são imediatamente cercados por uma matilha de coelhos ferozes e monstruosos e devem se preparar para lutar. Essas criaturas são cruéis, com dentes afiados e tentáculos estranhos se contorcendo dentro de suas bocas. Um dos homens cria desesperadamente uma grande barreira hexagonal de gelo para bloquear o ataque furioso da matilha. Ele luta para segurar o escudo, seu rosto tomado pela tensão ao perceber que sua defesa não durará. Rachaduras começam a se espalhar pelo gelo, e ele avisa seu companheiro que a barreira está prestes a se quebrar. Conforme ela se estilhaça, ele se arrepende de ter se voluntariado para esta missão para encontrar a lendária quimera. O escudo se rompe completamente e ele grita por socorro, enquanto os coelhos monstruosos avançam em sua direção. Mas quando estão prestes a atacar, uma enorme explosão de energia lança todas as criaturas para longe. Os dois caçadores ficam atordoados com a intervenção repentina, cercados pelos monstros derrotados. Através da neve rodopiante, uma figura solitária surge, e um dos caçadores pergunta nervosamente se é uma pessoa. O estranho está diante dos dois caçadores resgatados, com uma expressão calma e indecifrável. Ele calmamente identifica uma das criaturas restantes com um coelho das neves, que solta um rosnado ameaçador. O jovem então libera uma onda de imensa pressão, sua aura poderosa aterrorizando toda a matilha de monstros. Com um único chute sem esforço, ele manda um dos coelhos voando, fazendo com que os outros se espalhem de medo. Os dois caçadores assistem incrédulos, chocados que poderosos monstros de classe B fujam tão facilmente. Com a ameaça imediata desaparecida, um dos sobreviventes agradece com gratidão ao estranho por salvá-los. Ele se apresenta como Kim Tae-hoon e seu companheiro, e então pergunta o nome de seu salvador, que responde Cheon Do-un. Tae-hoon fica confuso, pois nunca ouviu esse nome antes e se pergunta sobre a estranha roupa de Do-un. Seu companheiro pergunta por que Do-un está ali, e Tae-hoon explica que ele provavelmente é um caçador de classe D que veio por dinheiro. Ele menciona um pedido lucrativo para capturar uma quimera viva, o que imediatamente chama a atenção de Do-un. Ele esclarece que uma cobaia do tipo máquina escapou de um laboratório e pulou por aquele portal. Do-un decide pegar a pedra do portal, mas os caçadores admitem que seus antigos companheiros de equipe levaram tudo. O homem ferido agarra o próprio braço, explicando que a traição foi planejada desde o início. Ele se arrepende, lembrando-se de como o caçador classe B se ofereceu para deixá-lo se juntar à equipe. Os caçadores pedem ajuda desesperadamente, alertando-os sobre os efeitos mortais da contaminação por mana. O tempo de sobrevivência de um caçador no reino demoníaco depende de seu nível. Sem purificação, a contaminação por mana é fatal. Um dos homens implora por sua esposa grávida, mas Do-un já encontrou os que fugiram. Sem aviso, ele salta alto no ar, deixando os dois caçadores presos olhando em choque. Eles gritam atrás dele em pânico, perguntando desesperadamente para onde ele está indo enquanto ele voa para longe. Enquanto isso, um pequeno robô branco com olhos amarelos brilhantes está sozinho em meio às árvores nevadas. O robô, uma quimera fugitiva, olha cautelosamente por um penhasco, pressentindo perigo na área abaixo. Naquele momento, os caçadores que traíram sua equipe avançam, tentando capturar a máquina. Os sensores do robô detectam imediatamente o grupo que se aproxima, identificando-os como seres perigosos. Seus olhos ficam vermelhos enquanto ele ativa seu modo de combate, preparando-se para neutralizar as ameaças que se aproximam. Com um único comando para eliminar, a criatura libera seu poder sobre os caçadores que o emboscam. Do-un chega ao local da batalha, questionando-se se não seria tarde demais para intervir. Ele encontra manchas de sangue e bagagens abandonadas na neve, concluindo que todos os caçadores fugiram. Ele então nota pegadas estranhas de crianças e animais misturadas ao sangue e às bolsas. Observando as evidências, ele se pergunta se a criatura lutou enquanto mudava de forma. Ele se lembra da história da criatura mecânica que escapou, percebendo que ela é mais do que uma simples máquina.
É feito de metal líquido, permitindo que mude livremente de forma, mas o material raro limita seu tamanho. Do-Wun fica impressionado, notando que a pequena criatura mecânica foi capaz de subjugar 5 caçadores de rank B. De volta aos 2 caçadores perdidos, Tai-Hun tenta desesperadamente despertar seu companheiro moribundo. Seong-ju acredita que está perdido, com o corpo completamente contaminado pela energia demoníaca. Tai-Hun tenta freneticamente mantê-lo consciente, lembrando de que seu filho nascerá no mês que vem. Assim que o caçador moribundo perde as esperanças, uma figura solitária caminha em direção a eles pela neve que cai. Tai-Hun olha para cima em choque, com lágrimas brotando em seus olhos ao ver o Salvador se aproximando. É Do-Wun, agora carregando toda a bagagem abandonada, uma aura brilhante o cercando. Ele caminha até o caçador ajoelhado, deixando cair um par de botas de combate resistentes na neve. Tai-Hun cai de joelhos, implorando ao poderoso estranho que o salve da morte certa. Do-Wun lembra de que eles não têm uma pedra de portal, mas o caçador sabe muito bem o que isso significa. Em um apelo desesperado, ele oferece 2 cheques de 10 milhões de Won, implorando para comprar apenas uma pedra de portal. Do-Wun olha para os cheques, considerando a oferta, enquanto o caçador explica que eles morrerão se não retornarem. Ele então puxa uma pedra de portal, quebrando ao meio para criar 2 portais separados de volta ao mundo humano. Enquanto o caçador se curva profundamente em gratidão, Do-Wun abre um portal, oferecendo-lhes um caminho para casa. Enquanto Tai-Hun insta o amigo a se levantar, Do-Wun olha para os cheques que lhe foram oferecidos. O estranho pergunta sobre o custo atual de uma pedra de portal, que o caçador diz ser agora de 1 milhão de wons. Do-Wun fecha a mão sobre o dinheiro, sentindo que recebeu um pagamento excessivo. Ele sorri, dizendo aos 2 caçadores que lhes dará algo como troco. Em seguida, coloca as mãos sobre eles, e uma poderosa onda de mana azul gira em torno de seus corpos. O caçador fica chocado, percebendo que o homem está injetando mana. Um ato perigoso até mesmo para caçadores de rank A. Se 2 fontes diferentes de mana colidirem, os núcleos de mana de ambos os indivíduos se romperão, levando à morte. Mas para seu espanto, a energia demoníaca sombria é completamente purificada de seu corpo. Seu amigo também é curado, e os 2 se abraçam em lágrimas de descrença, felizes por estarem vivos. Do-Wun diz a eles para voltarem, e os caçadores agradecem, atordoados com seu controle avassalador de mana. Com os 2 homens a caminho em segurança, Do-Wun retorna à nova casa que construiu para si, retorna à sua cabana satisfeito por não haver intrusos e por ter obtido uma renda inesperada. Em seguida, verifica as mandrágoras em seu cinto e percebe que suas folhas estão murchas devido à longa viagem. Planta cuidadosamente os 3 pequenos brotos no canteiro preparado em frente à sua nova casa. No entanto, as pequenas criaturas o encaram com evidente satisfação, descontentes com o novo ambiente. Ele pensa em como, depois que as mandrágoras crescerem, poderia pedir algumas raízes para fazer chá. Lembra-se então de que seus frutos se tornam venenosos se colhidos à força, então precisa persuadi-los com delicadeza. De repente, sente uma presença familiar por perto e percebe que não está sozinho na floresta. Vira-se e vê a criatura mecânica que os caçadores perseguiam, aquela que ele deixou escapar. Escondido nos arbustos, o pequeno robô o observa em silêncio e ele se pergunta o que ela quer. Decidindo lidar com isso mais tarde, entra em sua nova cabana e guarda o dinheiro que recebeu. Senta-se no chão de madeira e começa a organizar a bagagem abandonada que trouxe de volta. A bolsa está cheia de suprimentos úteis, incluindo equipamentos de acampamento, roupas extras e 8 pedras de portão. Ele tira um pacote de macarrão instantâneo, um alimento que se lembra de comer quando criança no orfanato. Sentindo fome após um longo dia, decide tentar cozinhar o macarrão para sua primeira refeição de verdade. A receita pede uma quantidade específica de água, então ele sai para avaliá-la perto do rio. Enquanto coleta água, bolhas começam a se formar na superfície, indicando que algo está se movendo lá embaixo. Um peixe grande e monstruoso salta do rio, surpreendendo-o enquanto segura sua panela. Ele então se lembra de que as pessoas costumam adicionar outros ingredientes ao ramen para torná-lo melhor. Pensando que o peixe seria uma adição deliciosa, ele rapidamente desfere um soco poderoso na criatura. A receita também pede ovos, então ele usa uma ovo estranha que encontrou, imaginando que serviria como um substituto. Como não tem cebolinha, ele sobe em uma árvore e colhe algumas folhas aleatórias para adicionar um sabor semelhante. Com todos os ingredientes reunidos em sua panela, ele decide que seus preparativos estão prontos e volta para seu acampamento. Enquanto caminha de volta para sua cabana, a pequena criatura mecânica observa a distância escondida atrás de uma árvore. O estômago do robô ronca enquanto observa o jovem, sua curiosidade despertada pela visão dele cozinhando.
Ele acende o fogão portátil, mas percebe que as instruções do ramen não especificam quando adicionar o peixe. Decidindo improvisar, ele ferve tudo junto, mexendo a panela em sua mesa de madeira improvisada. Enquanto isso, as 3 pequenas mandrágoras se aproximam lentamente, atraídas pelo cheiro da comida cozinhando. Mas quando o aroma forte as alcança, elas torcem o nariz, imaginando se o ramen deveria ter esse cheiro. O cheiro incomum de sua comida se espalha pela floresta silenciosa, alcançando mais longe do que ele esperava. O aroma tentador também alcança o robô escondido, que baba, subitamente querendo comer a comida também. A criatura mecânica tem uma ideia, lembra-se de uma observação do laboratório e começa a mudar de forma. Transforma-se em um cachorro de aparência triste, na esperança de apelar à piedade do homem, uma tática que aprendeu com os humanos. A criatura transformada se aproxima dele, ganindo lamentavelmente. Do Vum percebe que o animal o estava seguindo o tempo todo. Ele olha da criatura para sua refeição recém-preparada, soltando um pequeno suspiro enquanto o cachorrinho continua a ganir. Ele percebe o ato da criatura, imaginando se ela se transformou em cachorro para baixar a guarda. Sua tentativa desajeitada de parecer inocente o faz se perguntar como conseguiu escapar e sobreviver tanto tempo. Ele suspira e oferece um pouco de sua comida, perguntando se a criatura quer comer com ele. A quimera canina baba de ansiedade enquanto se prepara para servir a refeição de aparência estranha. Ele olha para a mistura bizarra em sua panela, uma mistura de peixe, ovas e folhas, e decide experimentá-la. Ele dá uma mordida enquanto o cachorrinho come alegremente sua própria porção de um prato separado. Enquanto o cachorro come, ele olha para ele com uma expressão confusa, confuso com um gosto desconhecido. O sabor desperta uma lembrança de sua infância, uma época em que ele comia lame com outros órfãos. Ele se lembra de comer alegremente um macarrão quente, um momento raro e alegre de seu passado difícil. Um sorriso gentil se espalha por seu rosto, enquanto o sabor traz de volta a lembrança de quando ele tinha 7 anos. Após a refeição, o cheiro forte e delicioso do ramen paira no ar, sobrepujando todo o resto. O cheiro insuportável, no entanto, é demais para os mandrágoras próximos, que reagem com desgosto. Depois que terminam de comer, Tuun diz à criatura que ela pode ir embora, pois precisa se limpar. Mas, em vez de ir embora, o cachorrinho simplesmente se vira e se afasta alguns passos antes de parar. O homem então aponta que a criatura estava mancando com a pata esquerda antes, prendendo-a em seu lugar. Exposta, a criatura começa a mancar novamente, tentando manter sua fachada para a diversão de Doun. Terminada a refeição, ele se dirige à cachoeira para lavar a louça e em seguida a roupa. Ele lava as roupas da sacola abandonada, sabendo que não pode viver em couro para sempre. Ele bate suavemente nas roupas com um pedaço de madeira, tomando cuidado para não bater com muita força e rasgar o tecido. Mas sua primeira tentativa falha, pois o pedaço de madeira quebra repentinamente, para a surpresa de uma criatura que observa. A pequena quimera, semelhante a um cachorro, observa à distância a tentativa do homem de lavar roupa que termina em fracasso. Doun não se perturba, notando que está tudo bem, pois ainda há mais uma peça de roupa para lavar. Ele então percebe que a estranha criatura mecânica ainda está pairando ao seu redor, sua forma mudando constantemente. Desta vez, ela se transformou em uma rocha brilhante com olhos fofos e caricaturais, aumentando sua confusão. A criatura observa silenciosamente comer, lavar a louça e até mesmo enquanto admira as flores próximas. Ao contemplar as flores semelhantes a forsythias, a criatura se transforma em uma forma semelhante a uma árvore para se camuflar. Um pequeno monstro semelhante a uma abelha é atraído pelas flores e pousa no corpo da quimera disfarçada. A criatura mecânica entra em pânico, retorna à sua forma original e foge freneticamente da abelha. Seus olhos brilham vermelhos de terror enquanto expressa seu ódio intenso pelas abelhas, revelando um medo infantil. O homem observa a exibição frenética, deduzindo que a fala e as ações desajeitadas da criatura significam algo. Ele percebe que a mente simples da criatura é um efeito colateral comum em jovens quimeras com conhecimento injetado. Após sua tentativa frustrada de assustá-lo, o pequeno robô timidamente espia por trás das flores. Depois de muito esforço, ele finalmente consegue limpar uma das camisas, admitindo que lavar roupa é difícil. Ele segura a camisa recuperada, aliviado por ter conseguido salvar pelo menos aquela peça de roupa. Ele pendura a pequena camisa para secar e decide verificar suas mandrágoras recém-plantadas. De seu esconderijo, o robô o observa, seus olhos brilhantes fixos na camisa branca e limpa. Ele vê o homem vestindo roupas e decide que também deveria usar roupas para se parecer mais com ele. O pequeno robô rapidamente pega a camisa do varal e a veste, reivindicando-a como sua. Ele exibe orgulhosamente sua nova roupa, feliz com sua decisão de usar roupas semelhantes às humanas.
Mas a transformação não para por aí, pois seu corpo metálico começa a mudar e crescer. A mão do robô se transforma em uma humana e seu corpo assume uma forma nova e mais familiar. Ele se transforma completamente em uma garotinha orgulhosa de sua nova e perfeita forma humana. O homem encontra suas mandrágoras escondidas sob uma rocha, com suas folhas murchando e raízes parecendo secas. Ele fica confuso, pois tinha certeza de que havia arrancado todas as ervas daninhas quando fez o jardim pela primeira vez. De repente, estranhas criaturas semelhantes a vermes irrompem do chão e ele percebe que deveria ter arado o solo. Depois de eliminar as pragas, ele decide fazer uma horta de verdade, do tamanho de uma casa, para suas novas plantas. Enquanto trabalha, uma menininha espia cautelosamente por trás de uma árvore e diz olá. Surpreso ao ver uma criança, ele retribui o cumprimento com cautela, perguntando-se por que ela está falando com ele. A menininha aponta para a cabana dele e pergunta se é a casa dele, ao que ele simplesmente responde que sim. Ela então pergunta se ele é nativo daqui, e o homem decide provocá-la um pouco. Ele pergunta de que tribo ela é, e a menina repete a palavra nervosamente, pega de surpresa. Ela rapidamente inventa uma história, alegando ser de uma tribo distante do outro lado da cachoeira. O homem entra na brincadeira, perguntando se ela é da tribo do coco, um nome que ele acabou de inventar. A menina concorda rapidamente, mas ele então aponta que a roupa dela se parece muito com a dele. Ele pergunta o que traz a tribo do coco para cá, e a menina admite, tristemente, que foi expulsa. Ela então faz um pedido surpreendente, perguntando se pode morar ali com ele, em sua nova casa. Ele pergunta por que ela quer morar lá, e ela explica que o lugar parece seguro contra insetos. Ela mexe os dedos nervosamente, acrescentando que, com uma casa, ela se sente segura e protegida. Ele percebe que tudo o que ela realmente quer é um lugar seguro para descansar e decide deixá-la ficar. Ele concorda, mas com a condição de que ela faça sua parte do trabalho, e ela aceita com alegria. A primeira tarefa que ele lhe dá é ajudar a cultivar a nova horta para as mandrágoras. Ela pega a ferramenta de cultivo com entusiasmo, dizendo-lhe com confiança para deixá-la com ela, pois ela é forte. A garotinha então libera uma explosão surpreendente de poder, limpando todo o campo sem esforço. Ele percebe que ela não tem intenção de esconder sua identidade, ou talvez ela simplesmente não saiba como uma criança normal age. Depois que o trabalho termina, ele pergunta o nome dela, o que parece pegar a garotinha completamente de surpresa. Ela admite que não tem nome e decide criar um novo, inspirada pelas belas flores que viu. Ela declara orgulhosamente que seu nome é Kimnari, segurando sua ferramenta de cultivo como uma heroína triunfante. Duvun a ouve mal, pensando que ela se batizou em homenagem às flores de Forsythia, mas ela rapidamente o corrige. Com a lavoura concluída, eles rapidamente terminam um novo jardim, cercando-o com uma cerca de pedra resistente. As pequenas mandrágoras estão radiantes com seu novo lar, dançando alegremente no solo recém-arado, mas enquanto os observa brincar, ele percebe a garotinha sozinha, com um olhar triste e excluído. Seus olhos se enchem de lágrimas e ela olha para o chão, tomada por uma onda de solidão. Ele percebe que, no laboratório, ela nunca teria tido a chance de fazer amigos ou brincar com outras pessoas. A expressão triste da garotinha se aprofunda e uma única lágrima escorre por sua bochecha, enquanto ela se sente isolada. Naquele momento, algo inesperado acontece, chamando a atenção de ambos na floresta silenciosa. Um grito agudo e repentino ecoa pela floresta, assustando a garota e fazendo-a se abaixar para se proteger. Ela conta que viu um monstro parecido com um filhote, sendo atacado por vários outros em seu caminho para cá. A garota diz que a criatura parecia estar com dor, mordida e ferida por seus atacantes. Ela agarra a cabeça em angústia, mas Do-un pergunta se ela quer salvar o monstro. Ele gentilmente se oferece para ajudá-la, enquadrando isso como uma escolha em vez de uma ordem para aliviar seus medos. Com o incentivo dele, ela salta no ar, voando para encontrar a criatura em perigo. Ela chega bem a tempo de ver vários monstros grandes e insetoides atormentando uma criatura pequena e fofa. O pequeno monstro branco grita de dor enquanto as feras maiores continuam a atacá-lo implacavelmente. A garota grita com raiva para os monstros pararem de atormentar a pequena criatura. Sua voz cheia de raiva. Ela rapidamente chuta um dos insetoides para longe, colocando-se entre eles e o monstro ferido. Com lágrimas nos olhos, ela toma uma firme decisão: salvará a criatura indefesa. A cena faz lembrar de uma batalha de classificação no laboratório, onde ela sempre era a primeira. Ela se lembra das outras quimeras que tinham medo de serem usadas em experimentos com alta taxa de fracasso. Elas a culpavam por seu destino, atacando-a cruelmente porque ela sempre fazia o que lhe mandavam. Mas a lembrança é interrompida quando um poderoso ataque atinge o chão com a chegada de um novo desafiante. Alimentada por seu trauma passado, ela grita para os monstros pararem, desencadeando uma poderosa onda de choque. Com lágrimas de raiva nos olhos, ela declara que muitas pessoas atormentando uma pessoa é uma coisa ruim. Ela libera todo o seu poder, fazendo os monstros insetoides voarem e encerrando a luta em um instante.
De volta ao acampamento, Do-won está calmamente alimentando suas mandrágoras, perguntando se o mana é delicioso, mas seu momento de paz é interrompido quando a garota retorna, gritando freneticamente seu nome. Ela corre até ele em pânico, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto pergunta o que deve fazer. Ela segura a pequena criatura peluda, explicando que ela está ferida e não vai voltar aos seus sentidos. Ele diz a ela para se acalmar, mas então reconhece a aura estranha e flamejante do pequeno monstro. A garota pergunta se a criatura está morrendo, e ele decide examiná-la mais de perto para avaliar sua condição. Ele coloca delicadamente os dedos na criatura, canalizando seu próprio mana para curar suas feridas. À medida que sua energia flui para ele, ele consegue sentir sua história única e suas propriedades mágicas. A magia de cada monstro contém uma história única, uma espécie de DNA mágico que conta sua história. Ele o reconhece como a mesma criatura imortal que encontrou antes, embora muito menor agora. Enquanto cura o pequeno monstro, ele percebe que é o mesmo que encontrou morto e depois popô. Ele se pergunta por que ele encolheu tanto, teorizando que seu método de regeneração deve ser diferente do seu. Ele explica que a criatura está apenas desnutrida porque seu pequeno tamanho dificultava encontrar comida. Ele garante a ela que, como lhe deu um pouco de mana, ela se recuperará sozinha se for deixada sozinha. A garota se lembra de seu trauma passado no laboratório, uma época em que estava cercada por outras quimeras sofrendo. A lembrança de uma criatura triste e fofa deitada derrotada no chão frio do laboratório passa por sua mente. Ela insiste que, se a deixarem sozinha, ela morrerá, e a segura para mostrar o quão fraca ela está. Ela pergunta nervosamente se pode criá-la, prometendo treiná-la e alimentá-la bem se ele permitir. Ele avisa que ela pode crescer bastante, mas ela rapidamente promete alimentá-la apenas um pouco. Vendo sua determinação, ele concorda, e a garotinha fica radiante com sua resposta. O pequeno monstro finalmente acorda, olhando ao redor confuso, imaginando onde está. Seus olhos pousam em Do-won, e ela imediatamente parece reconhecer o homem que a observa. A criatura arrulha, reconhecendo-o como aquele que lhe arrancou a pele, quando era muito maior. A menina fica inicialmente confusa, mas depois aperta a criatura num abraço apertado e afetuoso. Ela segura animadamente o monstro, agora acordado e espantada por ele estar a fazer ruídos semelhantes aos de uma pomba. A pequena criatura debate-se nas suas mãos, exigindo ser solta para seu deleite. Enquanto o monstro grita, Do-won fica chocado ao perceber que consegue compreender perfeitamente o que ele está a dizer. A menina anuncia orgulhosamente que o tratamento está completo e que escolheu um nome para a criatura. Como ele arrulha como um pombo, ela decide chamá-lo de Ku, uma escolha que Do-won não acha ruim. O monstrinho, no entanto, não fica satisfeito, protestando que já tem um nome, mas a menina não parece entendê-lo e, em vez disso, o encharca com um balde de água. Ela então entra em pânico, dizendo a Do-won que a criatura está inchando como um baiacu depois que ela lhe deu água. Com as tarefas se acumulando, ele decide construir um armário de armazenamento para manter suas coisas organizadas. Ele usa sua lâmina para começar a moldar um tronco, escolhendo um tamanho que não seja muito grande. A lâmina afiada corta facilmente a madeira, mas ele rapidamente percebe que algo está errado. Ele se afasta, confuso sobre o porquê de os troncos para o armário serem tão diferentes dos que ele usou para a mesa. A pequena criatura, Ku, explica que está usando madeira macia, que é de uma cor diferente. O homem fica surpreso ao descobrir que a resistência da madeira varia de acordo com o tipo, um fato que ele desconhecia. Ku está prestes a explicar qual cor de madeira é a mais forte quando para de repente, com os olhos arregalados em choque. Do-won olha ao redor da floresta, pensando na madeira vermelha que mencionou, com seu interesse despertado. O monstrinho fica atordoado, percebendo que o homem, de alguma forma, entendeu o que ele disse. Ele decide usar sua telepatia para ler sua mente e confirmar se ele realmente consegue entendê-la. À medida que a ligação telepática se estabelece, os pensamentos de Do-won sobre a busca pela madeira vermelha inundam a mente da criatura. O pequeno monstro fica chocado ao ver que sua telepatia foi bloqueada, um feito que ele considerava impossível. Percebendo que o homem consegue entendê-la, a criatura pergunta nervosamente se ele consegue realmente ouvir seus pensamentos. Ele explica que não está realmente ouvindo, mas sim como se as palavras simplesmente surgissem em sua cabeça. Ele então devolve a pergunta a Ku, apontando que é muito mais estranho para um monstro entender a fala humana. O homem deduz que a pequena criatura deve ser um dos raros monstros inteligentes que nascem contra todas as probabilidades. Ele então pergunta se eles já se encontraram antes, reconhecendo a sensação familiar de sua assinatura de mana. Ku admite que sim, explicando que realmente queria vê-lo novamente depois que ele salvou sua vida,
Queria ajudá-lo em troca, uma forma de retribuí-lo por remover o veneno e salvar seu núcleo. Duvon decide aceitar a oferta, perguntando se ele pode ajudá-lo a encontrar a madeira vermelha agora. Cole concorda com a cabeça, pronto para cumprir sua promessa de ajudar o homem que o salvou. A pequena criatura incha o peito e concorda confiantemente em guiá-lo até onde crescem as árvores vermelhas. Mas, enquanto se preparam para partir, uma explosão repentina de fogo envolve a garota, Nari, em chamas. Ela grita de terror, e o fogo desperta uma lembrança traumática dos experimentos quentes e dolorosos no laboratório. A explosão de fogo a joga no chão, deixando-a atordoada e aterrorizada pelo ataque repentino. A menina entra em pânico, acreditando que o laboratório veio para capturá-la, com o medo do fogo a dominando. Um homem com um dispositivo de rastreamento confirma que a criatura mecânica que muda de forma é seu alvo. Cercado pelas chamas, o caçador de cabelos longos emerge, pronto para capturar a quimera fugitiva. Ele admite que não se sente bem em atacar uma criança, mas sua própria vida está em jogo. Ele pega uma bola de fogo na mão, explicando que espera que a menina entenda suas ações. Com um movimento poderoso, ele lança o projétil flamejante diretamente na menina apavorada. Ela grita de terror, preparando-se para o impacto, acreditando que este é o fim de sua curta liberdade. Mas Do-won intervém, irritado por sua vida tranquila ter sido interrompida antes mesmo que ele pudesse comer. Cole diz a ele que lhe mostrará as árvores mais tarde, sua voz repleta de uma urgência recém-descoberta. Os olhos do homem brilham com poder enquanto ele concorda. Sua prioridade imediata agora é salvar a criança. Ele vê Nari se encolhendo de medo, percebendo que ela não é mentalmente estável e tem um profundo trauma relacionado ao fogo. Ele decide apagar o fogo primeiro, e Cole concorda, chamando o agressor de canalha por intimidar uma criança. O caçador de cabelos compridos fica furioso, mas Do-won calmamente lhe diz para ir embora, enquanto ainda pode. Um impasse tenso se inicia, com o homem parado entre o agressor e a garota apavorada. Enfurecido pela interrupção, o caçador feroz libera seu poder, determinado a não ser detido. Ele libera uma torrente de chamas, gritando para Do-won sumir e ficar fora do seu caminho. Do-won calmamente levanta a mão, um pequeno ponto de luz azul se formando na ponta do dedo. Ele dispara um feixe concentrado de energia que facilmente corta o fogo e atinge a montanha distante. A explosão causa uma explosão massiva e o caçador observa em choque, incapaz de acreditar no que acabou de acontecer. Ele encara em total descrença, seu rosto pálido de medo enquanto compreende o imenso poder do homem. Do-won calmamente pergunta à garota se ela está bem agora, a ameaça completamente neutralizada em um instante. Nari enxuga as lágrimas, aliviada por seu novo tio ter apagado o fogo assustador. Ele então lhe dá um conselho simples, dizendo a ela para simplesmente nocautear seu medo sempre que se assustar. Ele agarra o caçador inconsciente pelos cabelos, arrastando-o sem esforço pelo chão. Enquanto o levanta, ele acrescenta que se o medo acordar, ela deve simplesmente nocauteá-lo novamente. Mas, ao levantar o homem, ele se surpreende ao descobrir que os cabelos longos e escuros do caçador se desprendem. O caçador derrotado fica com uma cabeça calva e brilhante, e Do-won fica segurando uma peruca muito realista. Uma voz aconselha Kinari, dizendo a ela para nocautear o próprio medo sempre que sentir medo. Uma mão agarra seus longos cabelos pretos, e a voz continua, dizendo que, quando ela acordar, deve fazer isso de novo. Um jovem então levanta o que está segurando, revelando ser apenas uma peruca. Enquanto ele termina de falar, seu companheiro observa a cena de lado, completamente chocado e confuso com o que está acontecendo. A figura no chão revela ser um homem careca que está chateado por ter perdido sua peruca. O guerreiro o chama de pirralho, enquanto a garota ao seu lado pergunta se o homem sempre foi careca. Toda a atenção se volta para a cabeça perfeitamente lisa e brilhante do homem. De repente, a garota cai na gargalhada, achando a situação toda incrivelmente engraçada. A lembrança do guerreiro pegando a peruca passa pela sua mente, aumentando sua diversão. Ela declara que não está mais com medo e ri do homem careca. O guerreiro diz o nome dela calmamente. Ele acredita que o verdadeiro oponente não deve ser páreo para ela e estende a mão para usar uma habilidade. A coruja em seu ombro explica que a ressonância mental permite que alguém veja memórias. Conforme a habilidade é ativada, o olho do guerreiro brilha com uma luz dourada. A coruja continua dizendo que as memórias também podem ser passadas adiante. Enquanto a cena muda para um cientista em seu laboratório, o homem com o jaleco se vira, com um sorriso sinistro e perturbador no rosto. Na memória, o cientista invoca algo com a mão azul brilhante, acenando para que se aproxime. A cena volta ao presente, onde a visão termina. O guerreiro dá um tapinha suave na cabeça de Kinari. Ele diz que ela fez um bom trabalho, pensando que, embora traumas sejam difíceis de curar, esse é um bom primeiro passo. Em seguida, ele pergunta o que eles devem fazer com o prisioneiro, enquanto a coruja bica a cabeça brilhante do homem careca. De repente, a garota exclama que teve uma ótima ideia. Uma concha é vista pegando a água de um rio, indicando o início de seu plano. O homem careca é então
mostrado amarrado e pendurado de cabeça para baixo sob uma cachoeira jorrando. A garota explica que, se ele se molhar, seu fogo se apagará, tornando-o não mais assustador. Nari aponta e grita para o prisioneiro, mas seu companheiro a lembra de não julgar as pessoas pela aparência. O guerreiro a observa, pensando que ela pode estar superando um medo mais rápido do que ele esperava. Mais tarde, ele entra no rio e começa a mergulhar um grande pote na água límpida. A coruja voa e pergunta o que ele está fazendo, e o homem responde que está pegando a água para fazer lamen. Nari fica extremamente empolgada, declarando que o lamen de peixe dele é o melhor que ela já provou. Ele pergunta se a tribo dela também come lamen, e ela concorda nervosamente enquanto um peixe pula dentro do seu pote. Enquanto isso, o prisioneiro sob a cachoeira percebe que seu oponente deve ser, no mínimo, um caçador da classe A Bozen. O prisioneiro pensa que o guerreiro pode ser ainda mais forte, apenas escondendo sua habilidade. Enquanto isso, Nari mergulha na água, gritando que vai pegar os peixes. Ele continua a especular que o homem é um caçador recluso. O guerreiro observa que precisará de mais água se for cozinhar para 3 pessoas. De repente, Nari surge da água segurando 2 peixes grandes e ameaçadores, gritando orgulhosamente que os pegou. Seu companheiro pede calmamente que ela lhe dê um e solte o resto, enquanto ela o incentiva a jogá-lo no pote. Pendurado na cachoeira, o prisioneiro soa nervosamente, se perguntando o que são aquelas coisas monstruosas. Ele se preocupa que os peixes monstros vão estragar o caldo e questiona por que o guerreiro está usando tanta água. Enquanto o trio se afasta do rio, a garota corre à frente animadamente, gritando que é hora do lamen. Mas ela para de repente, estendendo a mão e dizendo ao seu companheiro para esperar. Desesperado, o prisioneiro sob a cachoeira grita que vai cozinhar o lamen, ele mesmo se eles o soltarem. Agora livre, o homem se encontra diante de uma mesa de madeira sob um holofote, pronto para preparar a refeição. Para algumas pessoas é apenas lamen, mas ele leva a tarefa a sério enquanto abre um pacote de macarrão instantâneo. Ele segura o bloco redondo de macarrão desidratado, pensando que, para ele, essa é uma tarefa muito importante. Sua plateia, o guerreiro e a garota, assistem da escuridão com olhos vermelhos brilhantes, fazendo suar. O cozinheiro acredita que o lamen deve ser feito com sinceridade, mantendo os princípios básicos que conhece. Ele confia em sua intuição para a quantidade de água, observando que não tem escolha, já que está preparando 3 porções. O cozinheiro adiciona macarrão e a base da sopa água fervente, planejando cozinhá-los por exatamente 4 minutos e 30 segundos. Ele checa seu pulso calmamente, observando que sua frequência cardíaca é de 60 batimentos por minuto BPM. Isso significa que o lamen estará perfeito após 270 batimentos cardíacos. Enquanto espera, um monitor de batimentos cardíacos exibe a contagem, criando uma sensação de foco intenso e expectativa. Quando o tempo está certo, ele levanta dramaticamente o macarrão no ar com os hashis, gritando enquanto faz isso. Este é um passo crucial que ele chama de chuveiro de ar, que expõe o macarrão ao ar para obter uma textura mais mastigável. O homem pensa que ficaria perfeito com kimchi, mas aceita que está no mundo dos demônios. Ele sorri com satisfação, sentindo que deu o seu melhor e não se arrepende de sua culinária. O pote de lamen acabado solta um vapor lindo, e ele fica sobre ele com uma expressão de pura realização. Uma janela do sistema aparece exibindo as estatísticas impressionantes de seu lamen de sinceridade, que tem uma alta pontuação de sabor. O cozinheiro apresenta a refeição ao guerreiro e à garota, convidando-os a provar. Ela nota que parece diferente. Seu companheiro decide descobrir por si mesmo, levantando um fio de macarrão para a boca para a primeira prova. Os 3 se sentam juntos à mesa de madeira, chupando o lamen recém-feito. De repente, o guerreiro, a garota e a coruja param, com os olhos arregalados de choque com um sabor incrível. Eles são transportados para um mundo celestial de macarrão e caldo, experimentando o verdadeiro sabor da sinceridade. A garota exclama o quão bom é, enquanto seu companheiro concorda que é impressionante e diz a todos para comerem primeiro. Após a refeição, as tigelas estão vazias e a coruja está deitada na mesa, completamente satisfeita e cheia. O cozinheiro pergunta nervosamente se a comida era do agrado deles, percebendo que já terminaram tudo. O guerreiro, de repente, agarra a cabeça do homem e diz a ele para nomear seu preço, deixando o cozinheiro completamente atordoado. Ele explica que a refeição era boa demais para ser de graça, então ele se oferece para fazer qualquer coisa que o cozinheiro pedir em troca. O cozinheiro hesita por um momento, parecendo nervoso antes de decidir aceitar a oferta. Em um movimento repentino, ele se curva profundamente diante do guerreiro, implorando para que ele lhe ensine seus métodos. Ele declara que quer ser forte como o caçador Namgishu. O guerreiro fica confuso com o nome e o pedido. O homem explica que o guerreiro é o caçador mais forte que ele já conheceu e deve estar ali para uma missão de longo prazo. Ele oferece suas habilidades culinárias, gabando-se de que seu pai administra uma loja de frango frito e que ele pode fazer um ótimo frango.
Ele explica que conseguir suprimentos deve ser um incômodo, então se oferece para ser seu assistente e até pagar pelas lições. O homem declara que quer treinar sob ele para se tornar um caçador de classe A. O guerreiro então pergunta por que ele atacou Kimnari. Ele pergunta quem é Kimnari, mas o guerreiro diz calmamente para ele seguir a história de fundo da tribo do Coco. O homem parece emocionado e afirma que suas razões são pessoais e muito difíceis de explicar. Ele grita que não se importa com recompensas ou com Kimnari. Tudo o que importa é passar no teste de rank de caçador. O guerreiro simplesmente diz para ele se levantar. O homem olha para cima com lágrimas nos olhos, se perguntando por quê. O guerreiro explica que uma boa refeição deve ser seguida por uma boa luta, mas o cozinheiro, em prantos, agradece, pensando que a última luta foi muito curta. Mas a garota bate o pote no chão, dizendo que quer lutar em vez disso. O guerreiro parece surpreso com o pedido dela. Ela o lembra de seu próprio conselho de nocautear o medo. Querendo tentar apagar o fogo do homem sozinha, o cozinheiro ri, lembrando a garota que, embora o companheiro dela seja forte, ele também não é fraco. O companheiro dela, então, aponta para uma grande rocha escura próxima, perguntando ao cozinheiro se ele consegue quebrá-la. O homem fica chocado, explicando que a rocha é de obsidiana. O guerreiro, então, pergunta se ele não consegue fazer isso. Ele ri nervosamente, dizendo que quebrar a obsidiana é uma loucura e exigiria pelo menos um caçador de classe A. Antes que ele termine sua frase, o guerreiro estilhaça a rocha com um golpe casual, jogando o cozinheiro para trás com a onda de choque. O homem só consegue olhar em descrença, suando ao perceber a enorme diferença de poder entre eles. Nari, então, se levanta, com as mãos brilhando com uma aura aquosa, e chama o cozinheiro, pronta para a luta. A cena muda para um flashback sobre o cozinheiro Namiso, que já foi um caçador naturalmente desperto e altamente promissor. Ele despertou seus poderes pela primeira vez aos 8 anos, o que era um caso excepcionalmente raro, já que a maioria desperta no final da adolescência. Anos depois, ele se encontra diante de um campo de testes para caçadores de rank B, pronto para provar suas habilidades. Lá dentro, o jovem de cabelos compridos luta com intensa concentração, lançando uma poderosa bola de fogo em seu oponente. Ao combinar talento e esforço, ele cresceu na velocidade da luz e foi promovido ao rank B+, antes mesmo de completar 20 anos. Ele sonhava em se tornar o maior caçador, desfrutando dos dias em que sentia que nada faltava em sua vida. Mas, um dia, no chuveiro, ele percebeu que algo estava terrivelmente errado. Ele tinha uma falha inesperada, olhou para as mãos horrorizado, segurando grandes tufos de seus próprios cabelos escuros que haviam acabado de cair. Na idade em que a maioria das pessoas estava apenas começando a despertar seus poderes, ele já estava começando a ficar calvo. A coroa de sua cabeça raleou aos 20 anos, e logo sua linha do cabelo recuou para uma forma de M, causando-lhe grande angústia. Ele tentou todas as clínicas, mas os médicos disseram para ele simplesmente desistir, afirmando que qualquer transplante cairia novamente. Uma única lágrima escorreu pelo seu rosto enquanto ele percebia que todos os seus esforços para salvar seu cabelo eram completamente inúteis. Antes, ele era um homem com uma aparência marcante e talento nato, mas agora saía das clínicas sem esperança. Ele havia ofuscado todos ao seu redor em sua juventude, mas por causa de sua condição, ele rapidamente começou a perder seu brilho. Sua confiança foi despedaçada e logo seu crescimento como caçador estagnou. Ele foi até desqualificado de seu exame de rank A. Ele entrou em uma depressão, passando os dias no sofá em um apartamento bagunçado, cercado por garrafas vazias. Enquanto estava lá, uma reportagem na televisão chamou sua atenção, apresentando uma entrevista com um médico. O cientista falava de um incidente envolvendo uma substância rara do mundo dos demônios chamada metal líquido. O homem na TV explicou como a substância restaurou seu cabelo, parecendo vibrante, apesar de ele ter quase 90 anos. O caçador desanimado sentou-se em choque. A apresentadora do noticiário brincou sobre uma cura para a calvície, dando a ele uma nova e desesperada ideia. O flashback termina, lembrando ao homem o quão misterioso o mundo dos demônios realmente é. Uma nova determinação aparece em seus olhos. Enquanto o cientista na TV fala sobre servir a humanidade, o caçador fica irritado, questionando as prioridades do instituto. Ele bate a mão na mesa, gritando que eles deveriam fazer uma cura para a calvície para realmente ajudar as pessoas. Poucos dias depois, uma notícia em seu telefone informa que a criação mecânica do instituto caiu no mundo dos demônios. Percebendo que não há leis lá, ele corre para a porta. Acreditando que agora é uma questão de quem acha fica, ele cerra os dentes com feroz determinação, jurando encontrar o metal líquido e derramá-lo por toda a cabeça. A memória se desvanece e ele se encontra derrotado no chão mais uma vez, olhando completamente confuso. A garota celebra sua vitória enquanto seu companheiro observa que o homem não conseguiu acertar um único golpe limpo. O guerreiro avisa que, se ele continuar perdendo, não terá chance de ir na próxima missão, fazendo com que o homem prometa fazer melhor. A cena muda quando uma gaveta de madeira recém-construída é suavemente fechada com um baque suave. O companheiro dela admira o robusto armário de sequoia, observando que ele durará por muito tempo. De longe, o caçador derrotado os observa, pensando que o guerreiro
guerreiro tem muita coragem. Ele se pergunta como seu oponente pode estar tão cheio de energia depois de apanhar da garota o dia todo. Ele invoca uma bola de fogo, especulando que talvez seja porque seu oponente tirou a peruca e se sente liberto. Alimentado por essa nova e estranha motivação, ele se cerca de chamas e desafia Kiminari para mais uma luta. A coruja observa que sua habilidade com fogo não é ruim, mas o guerreiro acrescenta que Kiminari não é uma criança comum. O cozinheiro avança, gritando que desta vez ele vai vencer com certeza. A garota aceita calmamente seu desafio. Ele salta pelo ar, reunindo chamas ao redor de seu corpo para um ataque poderoso e decisivo para baixo. Mas, quando seu ataque atinge o chão, ele fica chocado ao ver que está sendo absorvido por uma substância estranha. Uma criatura prateada e fluida feita de metal líquido se levanta do impacto, tendo anulado completamente seu fogo. O líquido estranho se transforma e muda de forma para preparar um contra-ataque contra ele. Com Nari o controlando, a criatura o atinge com imensa força e precisão. Ele é jogado para trás, batendo com força em uma grande formação rochosa atrás dele. Nari fica triunfante, agradecendo por ajudá-lo a superar seu medo de fogo. Deitado derrotado na cratera, o homem sorri sarcasticamente, sentindo que atingiu o teto de um caçador de rank B, mas ainda se levanta, recusando-se a deixar que essa rara oportunidade de lutar com oponentes fortes termine. Não Joe que se levanta, implorando por apenas mais uma luta contra a jovem. Ao se levantar, ele fica surpreso ao descobrir que seu nariz começou a sangrar de tanto esforço. O guerreiro pergunta a ele há quantos dias ele está no mundo dos demônios e ele responde que faz 9. Seu companheiro então o aconselha a voltar, avisando que a energia demoníaca em seu nível poderia ser fatal. O guerreiro diz ao cozinheiro que ele tem potencial para o ranquear e que deveria dar tudo de si, o que choca o homem. O cozinheiro admite que falhou no teste por 6 anos, mas seu companheiro vê que ele ainda tem espaço para crescer. Tocado pelo encorajamento, o homem olha para ele com lágrimas nos olhos, sem saber como responder. O cozinheiro agradece, prometendo dar tudo de si. O guerreiro pensa que fará dele um trabalhador de rank A. Enquanto o caçador se prepara para partir, o guerreiro pergunta se ele precisa de algo. A garota grita animadamente por Lamen. Antes de partir, o homem diz à garota para treinar para a próxima luta, e em seguida pergunta ao guerreiro sobre sua peruca perdida. O guerreiro nega saber onde a peruca está, enquanto a coruja dá um olhar desconfiado. O homem, então, diz que vai voltar. Enquanto o cozinheiro desaparece no portal, a coruja pergunta à garota se ela acha que deixá-lo ir é uma boa ideia. Seu companheiro parece confuso com a pergunta, e o guerreiro fica em silêncio ao lado deles. Observando o portal se fechar, a coruja se preocupa que o homem possa traí-los, então a garota pergunta ao guerreiro qual a opinião dele, já que ele pode ler memórias. Ele confirma que o homem é sincero em querer ficar mais forte e que sua calvície é real, acrescentando que gosta da sua sinceridade. O guerreiro sorri para si mesmo, pensando que o cozinheiro pode ser um investimento digno, afinal de contas. A garota pergunta como ele entendeu a coruja, e ele confirma que pode falar a língua dela, tendo até construído o armário seguindo o conselho dela. Ela observa que a casa deles é um pouco escura, então seu companheiro se oferece para fazer uma janela para deixar entrar mais luz. Sem esperar, ele usa seu poder para cortar perfeitamente uma janela na parede de madeira da pequena casa deles. A garota e a coruja espiam pela nova janela, felizes que a casa agora está mais clara. O guerreiro decide que eles precisarão de uma fonte de luz para que não fique escuro à noite, e ela pergunta como conseguir uma. Ele explica que existem pedras que brilham no escuro e que podem ser presas no teto. A coruja pergunta se ele sabe onde encontrá-las, e ele confirma que elas estão localizadas em zonas vulcânicas. Seu companheiro explica que as zonas vulcânicas estão entre as áreas mais perigosas para qualquer caçador entrar. A coruja então tristemente acrescenta que a zona vulcânica é de onde ela veio, o que surpreende a garota. Ela agarra as bochechas dela, perguntando o que ela está dizendo agora. A coruja solta um som estranho e chateado. A garota a abraça, notando que ela parece chateada. O guerreiro pensa que ela é surpreendentemente perspicaz. Ele sugere ir sozinho, pensando que a coruja está preocupada, mas a garota imediatamente se recusa a ficar para trás. Ela declara que não tem mais medo de fogo e quer ir com ele, o que o faz sorrir. O guerreiro se vira para a coruja, que concorda em ir também, dizendo que tem coisas para resolver por lá. Ele concorda que todos irão juntos, mas que ele fará alguns equipamentos para eles, primeiro para aguentarem o calor. Enquanto isso, de volta ao Vale Mandreora, duas pequenas criaturas de plantas cantam com a peruca que foi deixada no chão. A cena então muda para uma paisagem ardente e desolada, cheia de rios de lava derretida. Um enorme vulcão ativo lança fumaça e cinzas no céu, dominando a perigosa paisagem. De dentro da fumaça e do fogo, uma figura sombria com olhos brilhantes e ameaçadores aparece, com um sorriso largo se espalhando pelo seu rosto. Mas apesar de sua aparência intimidadora, uma única lágrima escorre pela bochecha da silhueta, indicando uma tristeza oculta.